Presidente da África do Sul pede que Estados Unidos liderem combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Restos mortais de Isabel II vão enterrar amanhã após vários dias de homenagem. Ferroviário da Beira vence a AS Santé do Chad e qualifica-se para a segunda eliminatória da Taça Nelson Mandela. Boa noite. O presidente da África do Sul pede que os Estados Unidos liderem o apoio no combate ao terrorismo na região norte de Moçambique. Cyril Ramaphosa está de visita aos Estados Unidos e alertou que, se o fenômeno não for combatido, a África do Sul pode ser o próximo alvo dos terroristas. Cyril Ramaphosa foi aos Estados Unidos da América para reforçar a cooperação entre o seu governo e o americano. Mas a agenda internacional também dominou as conversações com o presidente norte-americano Joe Biden, com especial destaque para o combate ao terrorismo no norte de Moçambique, para onde a África do Sul tem um contingente militar. We also discussed the issue of global security, stability and security, and specifically we discussed the insurgents attacks that are going on in Mozambique, and we called on the US to lend a further hand in that conflict, because if we do not, South Africa could find itself a target, and we need resources. South Africa, as it is now, is the biggest contributor in terms of troops, apart from Rwanda, which is doing so on a bilateral basis, and that too was well received, and further discussions will need to happen with the US on this one. Ramaphosa pediu ainda aos Estados Unidos da América o relaxamento das sanções contra o Zimbábue e a liberdade de o continente africano escolher os seus parceiros. It seemed like Africa would now be punished for having partners, a partner like Russia, and for the most part, most of African countries are non-aligned, and we expressed the view that it would be unfair for the US to punish African countries. We also raised the issue of sanctions against Zimbabwe and argued that the sanctions that are imposed on Zimbabwe have a collateral damage on us as South Africa. De Washington, o presidente sul-africano seguiu para Londres, na Inglaterra, onde irá participar no funeral da Rainha Isabel II esta segunda-feira. Em território nacional, as Forças de Defesa e Segurança descobriram um antigo cativeiro dos terroristas no distrito de Macomia, em Cabo Delgado. Com o restabelecimento da segurança no distrito, já é possível chegar por estrada a Catupa, zona da antiga principal base dos terroristas. Uma das principais bases do grupo terrorista era conhecida por Catupa e foi desativada em julho deste ano. Fica a cerca de 50 quilômetros da vila-sede do distrito de Macomia e agora funciona como um acampamento das Forças de Defesa e Segurança. Aqui é uma mata densa e durante este assalto que culminou com a captura desta base, que é uma das várias que existiam aqui no distrito de Macomia, as Forças de Defesa e Segurança encontraram vários vestígios. Encontramos ali algumas ossadas de pessoas amarradas e encontramos aqui, isto aqui são campas, né? E ao longo de todo deste acampamento todo, ou desta base toda, existe muito disto aqui. Então, bom, trouxemos-los para aqui, para que vejam como exemplo, né? Cavando um bocadinho aqui, há de encontrar ossadas humanas. Então, acreditamos que este local é um local onde o inimigo utilizava como cativeiro, inclusive utilizava também como cemitério todos aqueles que tivessem problemas. Acreditamos que eram abatidos e enterrados por aqui.
Além da própria base, o grupo armado havia instalado vários postos de controle à volta de Katupa, que está localizado no topo de uma montanha e no meio de uma floresta. E aqui onde nos encontramos chama-se Namabo. Aqui é onde começava um dos primeiros postos avançados do inimigo. Quando Katupa foi ocupado, só era possível chegar à base a pé ou via aérea, mas agora o governo abriu uma estrada que, numa primeira fase, está a servir para o abastecimento das forças de defesa e segurança. O primeiro abastecimento para as Forças Armadas, né? Para os nossos bravos que estão aqui, né? Para que possam ter uma alimentação condigna e acrescentar cada vez mais a sua moral. Né? Está aqui leite. O resto eles vão descarregar. Até este momento, a estrada Aldeia 5º Congresso, a Aldeia Cogolo, aqui no distrito de Macomia, terminou aqui na antiga base dos supostos terroristas, que é conhecida por Katupa. Essa estrada, para além de servir as forças de segurança neste momento para o reabastecimento, também vai servir para as comunidades locais. Macomia fica a cerca de 200 quilómetros de Pemba, a capital da província de Cabo Delgado, e era o distrito onde estavam instalados a maior parte das bases do grupo armado, que há quase 5 anos vem protagonizando ataques terroristas. O funeral da Rainha Isabel II acontece amanhã em Londres, na Inglaterra. Hoje em Maputo, a Igreja Anglicana realizou uma missa de ação de graças em homenagem à monarca. Os presentes lembram de Isabel II como um exemplo de fé e amor ao próximo. É mais uma homenagem à mulher cujas ações transcenderam gerações e fronteiras. A menos de 24 horas do seu funeral, a Igreja Anglicana em Moçambique prestou a última homenagem à Rainha Isabel II, tida como um exemplo de amor e paz ao próximo. Elizabeth II, historicamente, foi o crente ou o membro número 1 da Igreja Anglicana, da qual nós fazemos parte. Mas não somente isso, ela foi uma pessoa muito fiel a Cristo. Manifestou de várias formas o seu compromisso com a fé cristã, tanto para o desenvolvimento da Igreja, para além da Inglaterra, mas também apoiando várias organizações baseadas na fé para que possam realizar o seu trabalho. O bispo emérito Dom Dinis Singulani lembra-se de uma rainha com um coração de serva. É uma pessoa que escutava as preocupações das outras pessoas e as vitórias. É por isso que eu estou a vestir aqui este símbolo, uma condecoração dela em 1996, por saber o que tinha sido o nosso envolvimento em trazer a paz para Moçambique. A missa de ação de graças reuniu crentes, políticos e embaixadores que viveram de perto o reinado de Elizabeth II. Ela olhava para Moçambique com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, como o respeito que ela teve para todos a nossa família da Commonwealth. A sua morte, depois de uma vida tão notável e plena, é uma oportunidade para refletir e reconhecer a sua profunda dedicação aos países que serviu com tanta graça e coragem, a força da sua fé na sua família e o seu empenho na causa da paz. The Queen was the leader of Britain, but she was also the leader of the Commonwealth countries, to which many of us belong. So we recognize her service in our countries, our various countries here in Africa. Recorde-se que está marcado para esta segunda-feira em Londres o funeral da monarca que teve o reinado mais longo da história do Reino Unido, a Rainha Elizabeth II.
Líderes mundiais já começaram a chegar a Londres para o funeral de Isabel II. Destaque para o presidente norte-americano Joe Biden e o primeiro-ministro do Canadá. Do lado de Moçambique está em Londres Joaquim Chissano, antigo presidente da República. Joaquim Chissano foi quem recebeu a rainha Isabel II na sua única visita oficial a Moçambique em 1999, mas teve vários outros contactos com a monarca ao longo dos anos. É por conta desta proximidade entre Moçambique e o Reino Unido que o antigo presidente da República está em Londres desde sábado para o último adeus à rainha de Inglaterra. Joaquim Chissano falou à RTP em Londres e recordou a visita da rainha a Moçambique. Uma mulher que é uma mãe, que tem sentimentos pelas outras pessoas. E quando veio a Moçambique, pronto, foi um encontro muito simples, pouco protocolar. Então conversamos amenamente, não tivemos uma agenda assim encarregada. Isso é para os governos tratarem. Ainda no sábado, chegou a Londres o primeiro-ministro do Canadá e o presidente dos Estados Unidos da América. As autoridades britânicas dizem ter a confirmação da presença de 11 chefes de Estado e de Governo, mas o número deverá subir este domingo, pois espera-se por 500 altos representantes, entre chefes de Estado e de Governo ou seus enviados, de um total de 2.000 convidados para o funeral da rainha. O Reino Unido montou um esquema de segurança que já é considerado o maior de todos os tempos e supera de longe o dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. São mais de 10.000 polícias nas ruas e milhares de militares. Esta segunda-feira, o espaço aéreo de Londres estará totalmente fechado, incluindo a navegação pelo rio Tamisa. We're a city that's had Olympics in 2012. We undertook the Queen Mother's funeral, Princess Diana's funeral. We have carnivals in Notting Hill every year. We have the marathon. We have massive events with the Euros, of course. This is nothing like that. This is the biggest police operation ever. Todos os chefes de Estado e de Governo vão ser transportados em autocarros para os locais da cerimónia fúnebre, à exceção do presidente norte-americano Joe Biden. Milhares de pessoas permaneceram até 14 horas numa fila para prestar a última homenagem à rainha Isabel II. A avalanche de pessoas levou o governo do Reino Unido a pedir à população que não se dirija ao local para a realização de homenagens. Estas são as imagens que ilustram milhares de pessoas que se deslocaram ao local de homenagens para prestar o último adeus à rainha Isabel II. Milhares de pessoas chegaram a passar a noite fria de pé e no escuro para poder ver a monarca. Devido à demanda, o governo do Reino Unido fez apelos para que a população não se dirija mais ao local do velório aberto ao público. Na senda das homenagens, 8 netos da rainha, entre eles os príncipes William e Harry, fizeram uma vigília silenciosa de 15 minutos diante do caixão. A homenagem foi repetida na noite de sexta-feira pelos 4 filhos da rainha, o rei Charles III e os irmãos Edward, Andrew e Anne. Segundo o programa disponibilizado, as cerimônias fúnebres desta segunda-feira irão iniciar às 6h30 locais, 7h30 de Moçambique. O funeral de Estado, com presença de cerca de 2.000 convidados, incluindo centenas de líderes e monarcas internacionais, irá começar às 12 horas de Moçambique. O caixão, acompanhado por membros da família real e soldados de diferentes ramos das Forças Armadas, passará em cortejo de vários locais. Às 17 horas de Moçambique, haverá uma missa com presença do rei e membros da família real, funcionários antigos e atuais da rainha e outros dignatários, onde se esperam cerca de 800 pessoas no total. As cerimônias terão seu fim às 20h30 de Moçambique, onde haverá uma missa privada apenas para a família real, na Capela Memorial ao Rei Jorge VI, onde se encontram os restos mortais dos pais e da irmã da rainha.
Isabel II e o marido, Príncipe Felipe, sepultado em 2021 no Jazigo Real, serão enterrados juntos no mesmo local. Produtos como tomate e cebola estão mais caros no mercado grossista do Zimpeto. O problema é causado pela fraca produção nacional. O saco de cebola chega a custar 420 meticais, enquanto a caixa de tomate é, em alguns casos, vendida entre 800 a 1.200 meticais. A reclamação vem de todos os lados. A cebola, mamãe, subiu muito, estamos a chorar mesmo. É que os preços de cebola e tomate dispararam nos últimos dias, quando nesta época do ano deviam baixar com a alta da produção nacional, pelo menos do tomate. Silvestre Magaia viu dinheiro a mais saindo do seu bolso ao comprar cebola no maior mercado grossista da cidade de Maputo. Agora já está muito mal mesmo, porque já nem se veja que é qualidade ou é quantidade, já estamos a comprar para conseguirmos comer, só mais nada. Já os vendedores lamentam ter de importar os produtos da África do Sul, o que os faz vender a um preço mais caro. Estava 1.200 até, começava de 800 a 1.200. Às vezes sobe, às vezes descem, às vezes avaliam, às vezes que o tomate sobe mais para cima e as pessoas não conseguem levar. 320, dura, mas hoje obrigado a deixar essa 380 a 430 depois de achar. Nesta época do ano, a cebola e tomate não deviam registrar maior importação, mas este ano o cenário foi diferente, ou seja, tiveram de importar mais os produtos. O Choco aqui é o melhor produtor para fornecer o nacional, a cebola e tomate. Este ano teve muitos problemas, que efetivamente, estou a falar de próprio tomate, teve uma doença que chama-se tuta. Então significa que não houve nenhuma probabilidade efetivamente que dá para fornecer o mercado. A cebola, idem, teve o mesmo fracasso de aquisição da cebola aqui ao mercado. E é por esta razão que está a existir esta falta efetivamente da cebola. Se por um lado a produção da cebola e tomate tem sido condicionada, o cenário na compra da batata é diferente. O preço tende a reduzir. Batata é aquilo que não podemos ter nenhum problema este ano. Por quê? Porque já temos os agricultores nacionais, que eles também estão a fazer-se de presença ao mercado. Então, garanto que a produção de batata este ano aqui em Moçambique está muito efetivamente a fornecer o mercado com seu desempenho. Marime antevê piores cenários no mercado nos custos da cebola e tomate nos próximos dias. Recordar que em 2021 o país gastou cerca de 19,4 milhões de dólares para importar a cebola. Mototaxistas estão preocupados com o número de acidentes de viação envolvendo a classe no distrito de Vilanculo, em Inhambane. Pedem medidas para reduzir a sinistralidade, mas a polícia diz ter apenas o registro de 12 acidentes nos primeiros 6 meses deste ano. Uma nova modalidade de transporte que ganha terreno aqui em Vilanculo, o mototáxi. Uma história que queremos contar nos próximos minutos. E por que não começar por cima dela? Uma modalidade de transporte que divide opiniões. Uma modalidade que está entre as preferidas de alguns e razões é que não faltam. Por que preferes um mototáxi? É que a escola não há chave. Sim. E por que não um chopela, por exemplo? O chopela está caro. O mototáxi é mais barato. Sim. Mas há também quem prefira outro tipo de transporte por considerar as motorizadas menos seguras. O mototáxi virou aqui o ganha-pão de perto de 80 famílias em toda a cidade de Vilanculo. No início, que não éramos muito, era diferente, mas agora que somos muito, está a ser muito difícil mesmo. É um sacrifício. Um sacrifício que custa muito a quem trabalha,
mas que não consegue pagar todas as contas. Às vezes, mas no fim do mês, no meio do mês não é fácil conseguir a receita. 500 meticais para fazer por dia não é fácil. Não é fácil. Estamos a lutar para menos ter uns 500 meticais, mas para ter 500 meticais também é muito difícil para ter, porque às vezes os mototáxis somos muitos. Às vezes não são todos os dias que você consegue 500. Em toda a cidade de Vilanculo, são perto de 80 mototaxistas que diariamente fazem o transporte de pessoas e bens, e é frequente ouvir relatos de acidentes de viação envolvendo este tipo de veículo. Foi atropelado por um carro. O carro não lhe respeitou? Não lhe respeitou, é isso mesmo. E isso acontece muito aqui? Acontece muito aqui mesmo, muitos chapeiros. Quando você anda atrás de um chapeiro, ele nem pisca, ele faz nada, para daqui para aqui. Então, ultimamente, quando você carregou uma pessoa... E outros acidentes são provocados por carros. Carros sempre nos cortam prioridades, não nos valorizam na rua, sempre temos que andar cada qual por si, Deus por todos. O desrespeito na via pública não é a única causa dos acidentes que acontecem em Vilanculo. Há mototaxistas que, mesmo sem experiência, fazem-se a estrada para transportar passageiros. Todos que estão a conduzir, não são todos que antigamente sabia conduzir. São as pessoas que às vezes prendem aqui nas ruas, de repente 1 mês, 2 meses já está a levar a pessoa. Vitorino Antônio é mototaxista há 2 anos e em julho passado tornou-se mais uma das dezenas das vítimas de acidentes de motorizadas. Ele conta que tudo aconteceu porque um automobilista cortou-lhe a prioridade. Eu estava a ver carro à frente de mim, na faixa dele, também estava aí na minha faixa. Então, de repente, entra aí no Pepe, sem pisca, sem nada. Então, eu chego a bater à frente daquele carro. Não tinha como para eu passar, não tinha como também para eu travar, para que acontecessem as coisas daqui para aqui. Foi tudo tão rápido e o jovem só acordou no hospital com vários ferimentos e uma perna partida que teve de ser submetida a uma cirurgia. Com apenas 24 anos de idade, Vitorino já não pode mais ser mototaxista e terá de pensar em novas formas para se sustentar. Não posso trabalhar mais desse trabalho que você vai trabalhar, senão vai ter grande problema. Então é só parar e você ver outra maneira de trabalhar. Sim. Que outro trabalho tu vais fazer, já que não podes andar de moto? Sim, de momento como a gente ainda está doente, não tem como para dizer. Apesar das incertezas, Vitorino ainda pode pensar no futuro. Quem não teve a mesma sorte são outros jovens que, igual a ele, também eram mototaxistas e envolveram-se em acidentes de viação, mas que saíram de lá sem vida. Sobre as mortes, a polícia fala de apenas 2 no primeiro semestre deste ano, mas reconhece que há muitos outros acidentes ocorridos que não foram reportados às autoridades. Em alguns casos somos informados da ocorrência de um acidente, mas porque os seus autores sabem das consequências em virtude de não possuírem cartas de condução nem a licença que lhes autoriza para a condução daqueles veículos, eles acabam retirando do local todos os indícios ou vestígios daquele acidente e, na sua maioria, mobilizam até as vítimas que eles vão custear as despesas e estes casos não chegam às autoridades policiais. Sobre a falta de itens de segurança por parte de quem se faz a estrada, os mototaxistas dizem ser por falta de dinheiro, mas a polícia diz que ainda há muitos outros aspectos por resolver. Essas motorizadas, na sua maioria, não estão licenciadas e têm uma cilindrada maior, por isso tem causado acidentes de viação. Os indivíduos, na sua maioria, não portam capacetes, apenas colocam o capacete de proteção ou quando vê que estão perante a polícia de trânsito, é quando colocam o capacete e ali passam. Na sua maioria, esses indivíduos não têm carta de condução. Um meio de transporte considerado flexível e, por causa disso, também muito acessível a muitos bolsos. Mas é também um meio de transporte que levanta vários debates, uma vez que envolvem-se em vários acidentes de viação. Com imagens de Félix Chamis,
Hugo Firmino, STV. Histórias de prestadores de serviços de táxi com base na moto a levarem um jornal para um curto intervalo. Para quem nos acompanha pela STV, fique antes com o câmbio do dia. Até já. Estamos de volta ao Jornal da Noite. Cerca de 170 mil habitantes de Quilimane e Nicoadala, na província da Zambésia, continuam com restrições no abastecimento de água. No entanto, já foi identificado o ponto de ruptura na tubagem, o que pode levar à solução do problema nos próximos dias. Foi necessário movimentar 2 retroescavadoras, esta grua e 3 frentes de trabalho para localizar as partes da conduta adutora de um dos 2 campos de furos de Nicoadala que rompeu no dia 15 do mês corrente. As equipas no terreno conseguiram localizar no fim da manhã deste domingo 3 tubos rompidos. Foi possível retirar através de motobombas parte da água para localizar a tubagem que se encontra no leito do rio Nevet. Nesta avaria, 3 tubagens ficaram arrastadas. Então, é um trabalho muito crítico para poder fazer o assentamento, visto que o local requer algum tratamento especial para poder voltar a fixar as tubagens e voltar a operar como deve ser novamente. As condições de terreno estão a obrigar as equipas a redobrar esforços para a remoção da água e lama, para dar lugar a trabalhos de ligação da tubagem. Trabalhos estão a correr, como se pode ver a nossa atrás. Tem várias frentes que estão a fazer já o trabalho de escavação. Terminamos, posso dizer, estamos na fase conclusiva a parte de retirada de água e lamas, e para posteriormente iniciar-se com o alívio das tubagens que foram arrastadas. Ao nível dos bairros de Quilimane, o FIPAG diz que tem estado a garantir fornecimento parcial de água desde o dia que rompeu a tubagem. Uns recebem das torneiras e outros através de tanques cisternas. Estávamos com um problema de água já há um dia. Cada avaria que há em Nicoadala. Ficamos com problema de água. Sim. Como é que está neste momento? Neste momento, como puderam ver, está a sair a água, mas durante todo o dia de ontem não tivemos água, mas neste momento está a sair. Com certeza, foi muito estressante, tanto é que tivemos problema na lavagem de roupa, por aí assim, mas a FIPAG atempadamente teve a atenção de fazer o controle da situação. Devido à complexidade dos trabalhos, foram montados estes holofotes para permitir que os técnicos trabalhem nas noites. A chegada do verão está a fazer nascer boas perspectivas para os vendedores dos mercados do peixe e do frango na cidade de Maputo. Os últimos dias foram caracterizados por um movimento animador. Celestina Araújo vende no mercado do peixe há 15 anos, isto desde o antigo, e passou para o atual mercado. Ela recorda-se com tristeza dos efeitos da pandemia da Covid-19, que por 2 anos manteve os quiosques encerrados. E agora, com o levantamento das restrições e com o verão, diz haver oportunidades para fazer negócio. Passamos muito mal, não trabalhávamos, éramos proibidos de pôr mesas, não podíamos pôr mesas. Os clientes só faziam takeaway, preparavam e iam comer em casa. As perspectivas são positivas, né? Esperamos que venham muitas pessoas, venham muitos clientes, estamos aqui para receber a todos. Mesma opinião é partilhada por José Soto, que tem seu quiosque no mesmo mercado. Conforme conseguem ver, né? Está um pouco ambientado, e isso nos faz acreditar que nos próximos dias isso vai ser bom. E já no novo mercado de frango e Magumba, que pela primeira vez recebe clientela no verão, estão os visitantes provenientes de diferentes bairros a passar o dia da melhor forma. É bem-vindo o verão, estamos aqui a nos divertir, espero que haja mais aderência, né? Que possamos nos divertir melhor, a organização boa, atendimento também.
Com a praia a registrar cada vez mais enchentes, fica a necessidade de mais consciencialização para a limpeza. Só cuidar é ver os outros irmãos que não têm aquele higiene adequado contra a praia, e sensibilizamos a ele do modo humano, né? Que eles devem continuar a cuidar da praia, a mostrarmos onde devem depositar o lixo, essas coisas. E quem celebrou o casamento aproveitou o dia de verão para um passeio na praia. Há cerca de 900 passaportes não reclamados na Direção de Migração na província de Maputo. O setor revela que há muitos utentes que não levantam os documentos. No serviço de imigração na província de Maputo, é notável a azáfama de pessoas que vão requerer documentos de viagem, sejam cidadãos nacionais ou estrangeiros. Mas o que se nota também é que no guichê permanecem documentos que não são levantados depois de emitidos. Temos cerca de 900 passaportes, dos quais alguns são da plataforma anterior, estamos a falar da plataforma Semlex. Destes da plataforma Semlex, temos 156 documentos, passaportes já caducados. E estamos a falar de autorização de residência, temos 43 autorizações de residência, estamos a dizer DIRIs, são documentos estrangeiros também já caducados no nosso Cardex. Daí que esta é uma preocupação, de facto, que os documentos estão a caducar dentro do Cardex, mas mais dia, menos dias recebemos cidadãos moçambicanos a serem repatriados da vizinha África do Sul por falta de passaporte. O não levantamento destes documentos cria constrangimentos ao funcionamento dos serviços de imigração. Daí que apelamos que os nossos concidadãos, logo que regressarem dos seus locais de trabalho, que se dirijam à migração e façam os seus passaportes, daí que podem continuar com as suas férias, que no final das férias só passar a buscar o passaporte e continuar com a viagem. Para mobilizar os cidadãos a levantarem os documentos, tem sido usado um sistema de alerta via SMS. Na página internacional, destacamos que Vladimir Putin ameaça uma resposta dura à Ucrânia. O presidente russo denuncia a destruição que está a ser feita pelo exército ucraniano, que tenta recuperar territórios. Os relatos do lado da Rússia multiplicam-se e denunciam a destruição causada pela tentativa ucraniana de recuperar territórios em vários pontos do país. Vladimir Putin declarou que, se os ataques continuarem, a resposta russa será mais dura. Explicou também que a libertação da região de Donbas é só uma questão de tempo. Segundo o presidente russo, as operações ofensivas nessa região não pararam, prosseguem a um ritmo mais lento, mas a Federação Russa está a ocupar novos territórios. Moscou continua a divulgar imagens da intervenção militar russa nas chamadas zonas de operação especial e garante que avança cada vez mais no terreno. Do lado ucraniano, acontece o mesmo com a divulgação de imagens de equipamento russo destruído e abandonado no leste do país. O Jornal da Noite já está à porta de mais um intervalo, mas antes, saiba como o tempo se vai comportar nas próximas 24 horas. Começamos pela região sul do país, que vai registrar altas temperaturas. Maputo e Xai-Xai vão registrar máximas de 36 e 37 graus. No entanto, um alerta: o céu estará geralmente pouco nublado, passando a muito nublado no final do dia, onde há a possibilidade de aguaceiros fracos, por vezes com trovoadas no extremo sul da província de Maputo. Na região centro do país, as altas temperaturas vão continuar também a dominar. Destaque para a cidade de Tete, que vai registrar uma máxima de 40 graus e uma mínima de 20. A cidade mais fresca da região será Beira, com 32 graus de máxima e 18 de mínima. O céu estará pouco nublado a limpo, haverá possibilidade de neblinas ou nevoeiros matinais locais. Na região norte do país, as temperaturas vão estar altas, mas o destaque vai para a cidade de Lixinga, que vai ser a mais fresca do país, com 26 graus de máxima e mínima de 7. O céu estará pouco nublado, temporariamente nublado, possibilidade de neblinas ou nevoeiros matinais locais.
Até já. Estamos de volta ao Jornal da Noite. O Ferroviário da Beira venceu hoje o AS Santé do Chad por uma bola sem resposta e qualificou-se para a segunda eliminatória da Taça Nelson Mandela. A metade do caminho para a passagem à segunda eliminatória já estava feita com a vitória por 2-1 em casa do adversário, mas era preciso fazer a segunda. O representante do Chad entrou melhor. Mahamat Aruna obriga César Machava a uma defesa de recurso. O Ferroviário da Beira responde com um remate de Sebastián, mas a passar ao lado. Sem golo na primeira parte, as duas equipas recolheram aos balneários. Na segunda parte, entrou melhor o Ferroviário da Beira. Jongwe só precisou de 17 minutos em campo para balançar as redes. Estava feito o primeiro golo. O representante moçambicano poderia ter dilatado o marcador. Melvin teve o golo na cabeça, mas faltou pensar. Jongwe fez o mesmo quando tinha tudo para fazer o segundo golo. I think in today's game, Santé played the game and Ferroviário da Beira got the result. That is how we can sum it up. We did not play anything. Today we did not flow, but I think we struggled in many departments of the game. We could not need our passes from the back. Dizer que a primeira parte foi um pouco difícil para nós, porque primeiro a equipe estava a jogar contra vento e o adversário aproveitou-se disso para jogar o futebol direto, que é o futebol deles. Então a nossa equipe, como é uma equipe com uma estatura muito baixa, não acredito que o adversário saiu em vantagem. Já na segunda parte, fomos mais pelo futebol pé no pé, o que nós estávamos a fazer na primeira parte. Então por isso que a segunda parte foi melhor que a primeira. A gente optou por jogar no pé e o resultado foi esse. Qual é a análise? O Ferroviário da Beira qualifica-se para a segunda eliminatória, onde vai defrontar o Diablo Noir do Congo-Brazzaville, equipa que esteve isenta da primeira fase. E os bons resultados vêm também do boxe. Moçambique conquistou 5 medalhas de ouro e 2 de bronze no Campeonato Africano de Boxe. Esta é a melhor classificação de sempre do país na competição continental. Era só uma questão de tempo. Moçambique provou a sua hegemonia no boxe africano, modalidade na qual tem as credenciais devidamente reconhecidas. Alcinda Panguan teve a honrosa missão de abrir o caminho das medalhas. Sem muitas dificuldades, mas com muita cautela, a pugilista moçambicana venceu a congolesa Brigitte Mbambe. Já estava garantida a primeira medalha de ouro para o país. O público presente no pavilhão da Universidade Eduardo Mondlane queria mais. Radgraman tinha noção disso, de tal sorte que subiu ao ringue e fez o que lhe competia. A pugilista moçambicana foi no conjunto dos 3 assaltos superior à sua adversária, a argelina Doha Benan. Aliás, o terceiro assalto nem sequer terminou, pois o júri entendeu que a argelina não estava em condições de continuar. Mais um ouro. Fechava-se o primeiro ciclo de combates. O segundo começou com Yassine Nordin a vencer o camaronês Marcial Onhang, garantindo por isso a terceira medalha do ouro. E vieram mais 2 medalhas de ouro. Armando Sigauk e Albino Solomoni conquistaram as suas primeiras medalhas de ouro num africano de boxe. É resultado de muito trabalho, muito esforço e dedicação. Essa medalha vem acompanhada desde todos os componentes. Então nós trabalhamos para isso e nós viemos cá para levar o ouro. E eu disse que nós estávamos a levar o ouro. O segredo foi persistência e dedicação aos treinos. Eu acho que quando nós queremos alcançar o nosso objetivo é persistir e correr atrás daquilo que nós queremos. Me falta ter palavras. Estou um bocadinho assim emocionado, mas estou muito satisfeito pelo trabalho.
Estou a fazer valer os treinos, os esforços do míster, a força que o público me dá, familiares, amigos, colegas. Prometer sempre dar o meu máximo, como cá fiz. Além das 5 medalhas de ouro, Moçambique conquistou mais 2 de bronze. Esta é, por sinal, a melhor classificação do país num africano da modalidade. O secretário de Estado do Desporto diz que a conquista das 5 medalhas de ouro no africano de boxe é fruto de muito trabalho, principalmente dos treinadores. Gilberto Mendes não tem dúvidas de que Moçambique entrou no Concerto das Nações. Moçambique entrou agora no Concerto das Nações relativamente ao boxe, fruto de muito esforço, muito sacrifício, principalmente dos técnicos que vêm trabalhando com os atletas há muito tempo, às vezes até com condições muito difíceis, mas que conseguiram fazer um trajeto, fazer uma monitoria dos seus atletas, e hoje o resultado é este que nós estamos a ter, atletas com capacidade de ombrearem com qualquer atleta africano, e naturalmente nós como país só podemos estar satisfeitos, que é a primeira vez que Moçambique conquista um título africano a nível do boxe. E o presidente da República felicitou hoje aos pugilistas moçambicanos campeões africanos de boxe. Filipe Nyusi classifica os resultados alcançados por Moçambique como uma grande alegria para o desporto e que Radi Gramani, Alcinda Panguane, Yassine Nurdin, Armando Sigaoki e Albino Gabriel são motivos de orgulho para toda a nação. O chefe de Estado diz esperar que as vitórias alcançadas inspirem outros desportistas e os moçambicanos em geral a vencerem as batalhas da vida. A seguir ao jornal, vem análise no Noite Informativa hoje na STV e STV Notícias. Vamos ao encontro agora de Boaventura Mocipo para conhecermos os destaques. Mocipo, boa noite. Muito boa noite, António Tiwa. Boa noite aos nossos telespectadores. Uma boa notícia. O preço do combustível pode reduzir nos próximos meses na sequência de uma tendência de descida ao nível do mercado internacional. O barril de petróleo de referência para a importação em Moçambique é o barril de Brent. O seu preço reduziu nos últimos 3 meses de $115 por barril para $92. É o preço de hoje. É uma queda de $23. A Imopetro abriu o concurso público para a importação de combustíveis esta sexta-feira e deve adjudicar a empresa vencedora até o dia 30 deste mês, dia 30 de setembro. Isto quer dizer que a redução do preço do combustível pode começar a refletir-se já em outubro ou novembro, tal como avançou o ministro da Economia e Finanças, Max Tonella. Refira-se que Moçambique importa ou lança os concursos públicos internacionais para importação dos combustíveis trimestralmente, portanto, de 3 em 3 meses. A redução do preço do combustível é importante porque ajuda a conter a inflação, uma vez que o combustível é uma matéria-prima determinante em vários setores de atividade econômica. Este é um tema que vamos analisar aqui no Noite Informativa, num contexto também de alta de preços ao nível geral. Vamos também olhar para as eleições distritais. O presidente da República esclarece que ainda não há uma decisão de recuo em relação ao compromisso para a realização das eleições distritais em 2024. Filipe Nyusi disse, conforme colocamos aqui, reflexão não significa recuo e mantém a posição de que o país tem de continuar a discutir a viabilidade ou as condições técnicas para a realização das eleições distritais. Este discurso, de qualquer forma, apoia ou ajuda a acalmar vários setores, principalmente os partidos da oposição que querem que as eleições distritais sejam realizadas porque vê nelas um momento para a ocupação do espaço político. Estes 2 primeiros temas serão analisados aqui no Noite Informativa, nos 2 canais, pelos nossos 3 convidados habituais. São eles Samuel Simango, Fernando Lima e Moisés Mabunda. Estes 3 convidados vão olhar para o encontro Cyril Ramaphosa e Joe Biden. Cyril Ramaphosa pediu aos Estados Unidos para liderarem o combate ao terrorismo no norte de Moçambique. Vamos ver a importância desta mensagem que Cyril Ramaphosa fez chegar
ao presidente dos Estados Unidos, considerando todo o contexto. Já esteve em Maputo o homem mais importante no combate ao terrorismo nos Estados Unidos, e foram eles, ou foi o país, os Estados Unidos, que declarou que o terrorismo em Moçambique é movido pelo Estado Islâmico. Há uma outra matéria internacional de grande interesse. É já depois da manhã, dia 20, que os líderes mundiais sentam numa Assembleia Geral das Nações Unidas para uma discussão num dos momentos mais críticos da história mundial. Os retrocessos em relação ao combate às mudanças climáticas é um dos pontos, a guerra na Ucrânia e os danos da pandemia da Covid-19. Vamos entrar em direto com um especialista em relações internacionais a partir do Brasil para explicar-nos a importância deste encontro num momento decisivo para o mundo. Estes são os temas de destaque para a Noite Informativa de hoje, caro telespectador. Acompanhe o seu desenvolvimento já a seguir na STV e STV Notícias. Eu e os meus convidados esperamos por si. Até já. Não deixe de acompanhar o Noite Informativa. Este foi o Jornal da Noite. Adeus. Desejo-lhe uma boa noite e uma grande semana.